Olá, eu sou Cláudio. Eu sou Marcelo. Estamos em Prolegômenos e Filosofia. Mais um vídeo para você e mais uma literatura. Voltamos, estamos aqui. Acho que você vai gostar. Estamos aqui no Parque Buenos Aires, em São Paulo. É um parque gostoso, no centro da cidade. E nós hoje vamos conversar, uma conversa muito gostosa, que é sobre um novo livro que acabou de sair do forno. Olha aqui, O Caminho, do Marcelo, nosso companheiro aqui de trabalho. E ele diz que uma espiritualidade do cotidiano. Nós vamos fazer uma entrevista, vamos aqui abordar alguns temas que estão relacionados nesse livro. Eu acho que você vai gostar. Muito bem, Marcelo, diga aí, o que para você, que a gente fala de espiritualidade, e espiritualidade precisa de religião? Espiritualidade precisa de um lugar tranquilo? O que é esse negócio cotidiano, espiritualidade? Como é que se dá isso aí? Você... É isso no livro? O que é? O que é esse caminho? Onde está? Fala aí para nós. Então, a espiritualidade, né, ela está no cotidiano, é isso que eu peguei bastante, né? Então, assim, ela pode estar em qualquer momento, né? Como, por exemplo, estamos aqui no parque, caminhando, tem pessoas à nossa volta, tá bem tranquilo o local. E essa espiritualidade, ela pode ser uma caminhada, ela pode ser um diálogo com um amigo que você gosta muito, ela pode ser um ato celebrativo, um ato ritual. Então, ela sempre transcende, ela não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja ou de uma religião. Ela sempre transcende, pode estar para fora. Isso é, dentro de uma religião ou de uma igreja, também está presente. Porém, o cotidiano é o dia a dia, é a celebração, é um questionamento interior, é uma celebração com um amigo, um aniversário, é uma festa, o nascimento de um novo filho. Isso tudo evoca espiritualidade, né? Imagina só, Cláudia, a pessoa, um pai, por exemplo, a primeira vez que pega uma criança no colo, ele vai sentir uma espiritualidade, olha, é o meu, estou aqui com ele, aqui com meu filho. Então, a espiritualidade abrangendo um todo, por isso que chama O Caminho, uma espiritualidade do cotidiano, esse meu novo livro, né? Ah, que legal. Então, a proposta do livro é falar de espiritualidade no cotidiano, por isso chama O Caminho. Isso, o caminho. Como é que se faz esse caminho? Como é que se constrói esse caminho? Como é que se dá esse caminho? Então, o livro chama O Caminho, né? É bem nesse sentido, assim. O caminho, ele indica muito assim, cada pessoa faz o seu próprio caminho. Tem a sua própria forma de ver, a sua própria estética, o seu próprio modo de pensar no transcendente, naquilo que é maior, naquilo que é a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Então, eu escolhi a palavra espiritualidade bem nesse sentido, tirando um pouco dessa questão assim, de religião, mas sim espiritualidade, que está aqui no nosso cotidiano, né? Por exemplo, acabou de passar uma pessoa aqui com um cachorrinho caminhando aqui. Pode ser uma espiritualidade, tem uma pessoa do outro lado lendo um livro. Enfim, a espiritualidade, ela está aí, né? E o caminho, eu acho um nome muito interessante, porque o caminho, ele evoca muitas espiritualidades, né? Então, por exemplo, nós pensamos nos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, no Atos dos Apóstolos, é chamado de O Caminho. Eles seguiam o caminho e eles partilhavam o pão, e partilhavam ali as palavras, os primeiros evangelhos, as primeiras reflexões bíblicas, né? Então, o caminho. Se a gente pensar também assim, por exemplo, o caminho no sentido mais oriental, a gente tem o Tao, né? O Tao significa caminho, né? Então, essa palavra é uma palavra que evoca bastante espiritualidade e evoca bastante também, assim, de você se fazer, de você se construir na sua espiritualidade através do seu caminho, através da sua vida. Então, por exemplo, você, Cláudio, tem uma vida, tem uma vivência, eu tenho outra vivência, então eu vou construir a minha espiritualidade através das minhas vivências, e essas vivências, elas são caminhos da vida. Esses caminhos podem ser modificados, podem ser caminhos tortuosos, podem ser caminhos limpos, bonitos, mas também podem ser caminhos perigosos, caminhos que devam ser repensados. Então, acho que o caminho é bem nesse sentido que eu escolhi o nome do livro, né? E tem algum dessas... Porque são várias histórias, né? São várias situações de espiritualidade, ou são conceitos. Como é que é? Diga pra mim aí, o que tem nessa construção desse caminho, aqui pensando nessa literatura, nesse livro, O Caminho, que histórias, que conceitos estão aí rondando
passando por as suas, né, o momento lá que você estava escrevendo, o que foi vindo aí que constrói esse livro, que constrói essa literatura aí? A contribuição talvez, né, que foi se dando ao longo do tempo para você e para nós agora que vamos ler, né? Para mim, assim, deu muito assim, né? Eu pensei muito nessa questão do caminho, de uma história, né? Então essa história, ela é o seguinte, ela é a história de um jovem que entra numa enrascada, num problema, que eu não vou falar para não dar spoilers, né? Senão perde a graça o livro, que é uma história. E aí então ele é obrigado, né, pela família a passar um tempo com um sábio. Aí eu criei aquele arquétipo junguiano, né? A gente pensar na psicologia junguiana, o arquétipo do sábio, né? Então aquele sábio que vive na montanha, aquela coisa assim de um cara que já viveu muito tempo, tem muito conhecimento, né? Então o livro todo é esse diálogo entre eles, entre os dois, né? E aí tem uma segunda parte que esse garoto, ele tem uma idade um pouco avançada já, né? E já tem todas as suas espiritualidades com ele, né? Com esse arquétipo que eu criei, do sábio. Então agora o que é interessante assim, é que o livro em si, a história ela não é o ponto mais fundamental. A história de repente é um caminho também, um caminho para a pessoa ir lendo e encontrando fatos da espiritualidade e ele se reconhecendo, se questionando. Então as experiências que os dois têm, a capa que tem os dois, né, ó, os personagens, esse aqui é o Lucas, né, e o João, né, no livro. Então assim, com as espiritualidades dele, eu quero que o leitor se encontre nesse livro, reflita consigo mesmo, né, sobre as suas coisas. E assim, eu não vou entrar muito na história, Cláudio, senão acho que se eu falar vai dar muito spoiler, eu vou contar a história inteira. É engraçado, quando a gente escreve um livro que tem uma história, a gente tem até dificuldade de falar sobre o livro, porque senão já fala tudo que é, né? Mas assim, de um modo geral, agora a sabedoria, digamos assim, né? Eu não me apeguei a uma só tradição religiosa, tanto é que eu acho que aí o espiritualidade, ele abrange vários caminhos, como eu já acabei de falar um pouco antes, né? Então, eu trabalho um pouco com o cristianismo, um pouco com o budismo, um pouco com o espiritismo, um pouco com religião islâmica, enfim, eu vou trabalhando um pouquinho de cada, né? Então, mostrando assim que as tradições religiosas, elas são caminhos que as pessoas vão pensando, as sabedorias. E hoje, no mundo atual, nós temos estudado muito isso, principalmente na relação com ciência da religião, o estudo religioso. São religiões comparadas. O que são religiões comparadas? É você pegar o que tem nessa religião e o que está similar, que são jeitos diferentes de ser, mas são similares. Um exemplo simples que poderia clarear: os ritos. Por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, você tem os ritos, né? Rito do batismo, rito do casamento, tal. Se você pegar o hinduísmo também tem seus ritos, né? Então cada religião tem seus ritos. Então como que você pode comparar e estudar essas religiões? Então ele acaba se tornando também um livro de estudo de religiões. Mas assim, eu não me aprofundo em nenhuma, eu não aprofundo também numa filosofia de vida. Mas o que eu quero mais é que o leitor, ele pegue essas frases, reflexões, e que ele possa refletir consigo mesmo. Eu não quero dar tudo pronto para ele, eu quero que ele faça o seu caminho. Eu acho que é muito isso, ele faça sua própria reflexão, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, você está propondo que ele reflita sobre a sua vivência, o seu caminho, a sua história. Mas ele vai construir que caminho? Esse caminho de um pensamento a partir das suas vivências, de um caminho caminhado, vamos dizer assim, né? Ou ele vai refazer o seu caminho? Ou ele vai propor novas estruturas para a sua caminhada? Ou ele vai fazer realmente um novo caminho? Ou é só um caminho reflexivo, de pensar a sua estrutura, a sua vivência? Ou é um caminho que... Como é que é isso? Esse fazer um caminho? Eu quero que o leitor faça um caminho. Eu vejo muito assim, o livro está escrito assim de uma certa forma, que eu escrevi, que eu fui direcionando. Eu acho o seguinte, que o leitor, ele vai fazer a sua própria reflexão, sabe? O leitor vai ler e ele vai falar o seguinte: olha, essa parte é interessante, essa parte eu vou repensar algumas questões minhas, ou essa parte eu vou refletir mais, entendi. Ou essa parte de repente não me tocou, não é pra mim. Então assim, eu acho que ele vai se encontrar. Eu acho que o leitor que vai dar o sentido para o livro. Então o livro, ele não é um livro assim, digamos que, vou usar uma palavra um pouco forte, ele não é um livro dogmático.
né? Ele é um livro mais assim, olha, tem essa frase aqui, o que você vai pensar sobre essa frase? Olha, tem essa situação que o Lucas viveu, que o João, né? Então, assim, como que você vai viver essa situação? O que você está encontrando, né? Então, eu acho que ele é mais, assim, subjetivo. Eu acho que o leitor, ele é subjetivo. Eu acho que eu posso citar até um pouco de Kandinsky aqui. Kandinsky é um pintor, é um escritor, né? Contemporâneo, né? Do início do século XX. E ele, na pintura dele, no livro dele, ele deixa muito claro isso, assim, o observador vai se encontrar na obra, né? Então as gravuras do Kandinsky são muito assim, linhas curvas, linhas retas, e assim, ele vai ver a pintura e falar, o que eu estou encontrando aqui? Então assim, com a leitura do livro, o que eu estou encontrando neste caminho? O que é interessante para mim? De sabedoria, de legal, e coisas também que você pode ler e falar, isso não me tocou, né? Então assim, é um livro, eu não fui para um caminho dogmático, tanto é que tem várias religiões, então poderia só pegar o cristianismo ou o budismo, mas eu fui transitando nessas religiões e mostrando que o sabedoria está por aí. E também, assim, o João, né, que aí eu vou dar só um spoilerzinho, que é o sábio, né, o arquétipo do sábio, ele também é professor de filosofia. Então tem um momento que ele vai ensinar um pouco de filosofia. Então ele fala sobre Pitágoras, fala sobre Levinas, fala sobre a filosofia do Oriente, fala sobre os primeiros filósofos que caminhavam, né, que são chamados dos peripatéticos, né, peri, aqueles que caminham, né, patos, sentido, né, o sentir, né, o sentimento, né, o patos, né, do grego. Então, assim, ele vai também ensinar a filosofia, mas eu não vou aprofundar no tema, né, não é um livro assim, eu vou ensinar a filosofia pitagórica, de Pitágoras, não, mas eu vou dar uns toques, de repente nessa filosofia de Pitágoras você pode se encontrar, achar legal, né, bem assim. Que legal, espero que você tenha gostado, hein? O caminho, vamos caminhar juntos nessa estrada, nesta peregrinação contínua da nossa vida aqui neste mundo. E aproveitando, agradecendo aí ao Marcelo por essa reflexão, por este livro, eu acho que vai ajudar você, acredite nisso. Marcelo? Despedir de vocês, boa leitura e leia um livro com tranquilidade, sem dogmas, mas assim, para você refletir sobre a sua vida. Uma das coisas que eu coloco no começo do livro, leia no seu tempo, né? Faça no seu tempo a leitura. O meu prefácio, ele diz muito disso. Faça do seu jeito, na sua leitura, do seu jeito. Se encontre nesse caminho, tá bom? Muito obrigado, então. Despedimos de vocês do Prolegômenos e Filosofia. Acompanhe-nos no nosso canal, né, Cláudio? Isso mesmo. Isso aí. Estamos aí. Um abraço. Um abraço.